Olá, boa noite. Estamos aqui para o primeiro Papo de Enfermeira da E-Update. Hoje nós estamos no dia 21 de março, são 21 horas, e a gente não poderia escolher tema diferente do que o coronavírus para esse nosso primeiro Papo de Enfermeira. Né? Estaremos aqui eu, Carolina Nova, estaremos Alessandra Bongiovanni, Luciane Barreto de Carvalho, Júlia Nicolosi, Neiva Alencar e Gilmara Souza. Então, a gente vai discutir com vocês aqui alguns pontos importantes e espero que vocês gostem. Primeiramente, a gente vai falar um pouco desses dados estatísticos, né, que são extremamente alarmantes e a gente fica esperando, né, a gente acorda de manhã, fica esperando, meu Deus, qual vai ser o boletim de hoje, né, nessa tragédia que está sendo aí o coronavírus, mobilizando o mundo todo e todas as pessoas, inclusive, né, do nosso país, do Brasil. Então, a gente tem hoje foram confirmados, né, 1.128 casos de coronavírus, ontem eram 904, hoje são 1.128, e desses 1.128, infelizmente, tiveram 18 mortes. Dessas 18 mortes, 15 mortes foram só no estado de São Paulo. Uma coisa que a gente tem que colocar em pauta é o seguinte, né, que a gente espera que, na verdade, a estimativa é que esse número de casos, né, confirmados de coronavírus, eles sejam muito maiores, porque a gente tem casos que não são confirmados pela dificuldade da testagem, né, muitos testes, eles acabaram em diversas instituições. Hoje, né, saiu um boletim pelo Ministério de Saúde, o nosso ministro da Saúde falando que eles vão liberar 10 milhões de testes para fazer nos indivíduos que chegam com sintomas aí, procuram as instituições de saúde para testar para o Covid-19. E o que a gente tem de dados é que aproximadamente 80% das pessoas são assintomáticas. Né, são assintomáticos que não se faz a testagem, então acredita-se que esse número seja muito maior. Né? Na Itália, quem vem acompanhando também, acho que talvez seja o cenário mais caótico, né? Hoje ela ultrapassou em termos de caos, né? De cenário de caos, a China. A gente teve aí um aumento para 793 mortes só nas últimas 24 horas. Né, o número de óbitos com isso subiu para 4.825. Eles têm mais de 50 mil infectados. Né? E lá, hoje, né, você tem um controle maior da disseminação da doença justamente por conta desse isolamento, né, que as pessoas estão fazendo e tomando cuidados, cuidados de higiene, alguns cuidados que a gente vai abordar aqui, tá certo? Muita gente se pergunta por que o coronavírus, né? Porque logo que se fala em coronavírus, as pessoas já pensam, né, num quadro de insuficiência respiratória grave e pensam com isso no uso de respiradores. A gente, né, fala, nossa, a gente não tem o número de leitos de UTI disponíveis para tudo que se espera aí dessa pandemia. E muita gente se questiona, né? Mas por que é um vírus que acomete tanto as vias aéreas? E aí, para discutir isso com a gente vai chamar a enfermeira Gilmara, né, que é especialista em ciências pneumológicas pela Universidade Federal de São Paulo e que não teria pessoa melhor aí para discutir com a gente aí a razão, né, o que acontece no sistema respiratório das pessoas afetadas pelo coronavírus. Carol, olá para todos. Então, a pessoa infectada pelo Covid-19 pode apresentar um quadro clínico inicial como de uma gripe. No entanto, casos iniciais leves, com febre baixa, eles podem evoluir com aumento progressivo e persistência da febre, de 3 a 4 dias, podendo surgir, após cerca de aproximadamente 5 dias, outros sinais, outros sintomas, como a perda do apetite, a tosse seca, persistente, a sensação de chiado no peito. Também o aumento da frequência respiratória, além da dificuldade intensa para respirar, junto também com a cor azulada ou arroxeada na ponta dos dedos, ao redor dos lábios, que já nos mostra um comprometimento respiratório intenso. E aí está a gravidade dessa doença Covid-19, né? E o porquê desses sintomas respiratórios? Por que eles acontecem? Na pessoa infectada, o vírus ele gera um processo inflamatório que pode comprometer as vias respiratórias, né, as vias aéreas, gerando problemas respiratórios. E quando instalado nos pulmões, acaba desenvolvendo um quadro de pneumonia. Na presença do vírus, o que é que acontece? O organismo da pessoa infectada
tenta se livrar desse agente infeccioso. E nessa tentativa, ele acaba produzindo mais substâncias inflamatórias que sobrecarregam os alvéolos. Os alvéolos, que são minúsculos sacos aéreos localizados nos pulmões e que têm como principal função as trocas gasosas, né, entre o ar e o sangue, para oferecer oxigênio para as nossas células e os nossos tecidos. Com os alvéolos, né, sobrecarregados, a capacidade pulmonar dessa pessoa fica comprometida, gerando a insuficiência respiratória aguda severa, sendo esta a principal causa de morte nas pessoas contaminadas pelo Covid-19. Por ser uma doença que piora muito rapidamente e na presença dos sintomas graves de dificuldade respiratória, muitas pessoas podem necessitar de internação, né, no hospital, em unidade de terapia intensiva, para receber ajuda de máquina para respirar. A intubação precoce nesses casos, né, que é a colocação do tubo boca-traqueia para ligar esse paciente ao ventilador mecânico, deve acontecer, né, na tentativa de melhor oxigenar esse paciente, reduzindo o trabalho pulmonar, reduzindo o trabalho cardíaco e, claro, a gravidade do quadro e mesmo o risco de morte, né? Os pacientes com a doença em sua forma mais grave pode também apresentar linfopenia, né? A linfopenia que corresponde à redução do número de linfócitos no sangue, que são os glóbulos brancos, que são aí nossas células de defesa, né? Células de defesa do nosso organismo. A redução das células de defesa aumenta ainda mais a suscetibilidade do agravo às infecções pulmonares, aumentando também, né, mais a gravidade da insuficiência respiratória. A forma mais grave da doença, ela acomete principalmente pessoas com alguma doença crônica de base. Então, pessoas que têm asma, pessoas que têm enfisema, bronquite crônica, diabetes, hipertensão, doença renal crônica, doença cardíaca, entre outras, né, entram nesse risco. Lembrar que a possibilidade de contaminação qualquer pessoa tem. O que muda nesse grupo é a suscetibilidade de apresentar quadros mais graves da doença. Os idosos também fazem parte desse grupo de risco e temos recomendações importantes para esse grupo. Não é mesmo, Luciane? Luciane Vasconcelos, que é especialista em gerontologia pelo Unifesp e que pode nos falar um pouco mais sobre esses cuidados associados ao idoso. Não é, Lu? A gente está falando boa noite, não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo que a gente está gravando para todos, mas de qualquer forma, independente do horário, é interessante que a gente comece a discutir um pouco, obtendo informações, e a nossa ideia aqui, quando nos reunimos todas, é trocar um pouco de experiência, mesmo que remotamente. A gente está vendo bastante na televisão, cuidem dos seus idosos, isolem os seus idosos, e isso é extremamente importante. À medida que a gente envelhece, uma série de alterações vão acontecendo no nosso organismo, e uma delas é muito característica, que a gente chama de imunossenescência, né? A imunidade do idoso, ela é reduzida, uma vez que a nossa imunidade, conforme a gente vai envelhecendo, se reduz, nós ficamos mais suscetível às infecções. A gente acaba também apresentando, ao longo do nosso processo de envelhecimento, alterações no pulmão. Então, essas alterações, elas propiciam, né, elas facilitam também a infecção. Fora isso, a gente sabe que temos um padrão aí de idoso que muitas vezes não se alimenta adequadamente, porque a gente tem uma alteração do paladar, o estímulo da fome nem sempre está aumentado, e essa questão de a gente ter um idoso um pouco mais desnutrido também é um fator que pode propiciar o favorecimento para a infecção. Outra coisa, como a Gilmar acabou de falar, é a questão da doença crônica. Porque quanto mais a gente vive, mais risco de ter uma doença crônica nos acomete. Então, a maior parte dos nossos idosos hoje tem uma ou mais doenças crônicas, o que propicia a facilidade para que ele se contamine. Então, quando nós falamos do isolamento social, a ideia de isolar o idoso é nesse sentido de prevenir
é a infecção pelo Covid-19. O isolamento é isolamento mesmo, porque a gente acha que isolamento é ficar em casa e depois de um tempinho cansei, vou dar uma circulada. E essa não é a nossa ideia, tá certo? A gente precisa entender a necessidade de manter os nossos idosos reclusos. Então, o que a gente recomenda? Pega uma pessoa da família, faz as compras, deixa as compras, precisa ir na farmácia, pega alguém para ir na farmácia. Então, essas atividades instrumentais da vida diária do idoso, o que puder ser repassado para alguém, tem que ser feito, tá certo? A gente imagina hoje que quando, nessa perspectiva aí, se nós conseguirmos manter esses nossos idosos em isolamento social, o risco de contaminação e de infecção vai se reduzir imensamente. Então, esquece ir no mercado, esquece ir no açougue, esquece ir na farmácia, peça para alguém. Se você tem a partir de 60 anos, peça para alguém fazer essas atividades por você. E se você tiver 80 anos ou mais, nem pensar sair de casa, tá certo? Até a gente ter essa situação controlada. É importante porque o idoso ele é um dos principais riscos que a gente tem. Além desses riscos, a gente também tem os profissionais de saúde que estão aí no front, que estão tentando a todo custo nos ajudar no controle da doença. Ale, você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei que hora vocês vão estar vendo, né, esse papo aqui. É muito difícil, né, para nós, né, todas enfermeiras, né, docentes na área da saúde, a gente tem vontade de estar lá no front, né, e a gente está vendo a exaustão dos nossos colegas, né, enfermeiros, médicos, né, enfim, todo mundo, uma força-tarefa aí para tentar atender da melhor forma, né, os pacientes e para, assim, tentar manter um pouco da sanidade também, né, porque a gente vê a experiência da Itália está sendo terrível, né, em relação não só a questão, né, desse altíssimo número de mortos, mas também a exaustão que a gente está vendo, né, dos profissionais da área da saúde. A gente viu, né, recentemente, acho que ontem, né, um documentário, né, do hospital da Itália, que uma emissora de televisão mostrou, onde você tem pessoas trabalhando a 24, 48 horas ininterruptamente, né, onde elas dormem no hospital, elas comem, né, malemar no hospital. A gente tá tendo algumas, né, tecnologias que estão sendo utilizadas, né, o Conselho Federal de Medicina liberou, né, a telemedicina, né, liberou o atendimento, né, de pacientes de forma virtual, né, isso é uma questão bastante relevante. Nós estamos fazendo esse encontro de forma virtual justamente para evitar essa questão do contato. A gente tem uma questão interessante agora, que é o aumento, né, da procura dos hospitais por profissionais enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, e isso é bastante importante, né, eles estão fazendo um contrato de trabalho de em torno de 3 meses, né, mas hospitais grandes aqui, pelo menos aqui da capital de São Paulo e também de outros estados, eles estão procurando esses profissionais. É uma oportunidade de trabalho para muita gente que inclusive estava com dificuldade de encontrar, né, uma chance. Eu acho que é uma experiência muito válida, né, porque afinal é uma pandemia que nunca ninguém passou por isso, né, por mais que a gente teve a SARS algum tempo atrás e outras, né, infecções respiratórias, nada foi tão grande do que a gente está vendo agora, né. Então, eu acho que o papel dos profissionais ele é essencial. Eu acho que quem puder, né, eu acho que é interessante. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com as questões da EPI, né, do uso dos equipamentos de proteção individual, essa questão de máscara, né, que tipo de máscara que tem que ser usado. Então,
A gente tem alguns tipos de máscara que podem ser utilizados pelos profissionais de saúde, né, nesse combate aí, né, na assistência, né, ao paciente. Então, o N95, a N99, a N100, a PFF2, 3, que são máscaras especiais para estar realmente fazendo a filtragem, né, desse material particulado que pode ter o vírus. Mas, assim, eu acho que é uma oportunidade única para quem puder, e a gente vai estar aqui, né, assim, não no front, mas assim, da melhor forma possível, tentando esclarecer a população. Essa questão que a Lu falou do isolamento dos idosos é muito importante, até para evitar esse crescimento. Falam que esse final de semana é o final de semana para a gente combater a progressão, né, dessa doença. Então, se todo mundo nesse final de semana ficar em casa, a gente consegue reduzir bastante o número de afetados, Carol. Então, eu acho que é isso, né? Os profissionais, eu acho que não devem perder essa chance, mas sempre com muito cuidado, né? Carol? Ok. Muito bem, Ale, obrigada, viu? Não, essa mobilização dos profissionais de saúde e o reconhecimento, né? Bom, nós somos profissionais da área da saúde, mas é importante também o reconhecimento por parte da população, essas homenagens que estão sendo feitas, né? A questão dos aplausos. Então, é bom ver quais são os constituintes mesmo dessa equipe multiprofissional, que a gente vai falar, né, em outro papo de enfermeiro. Então, é extremamente importante, né? E eles estão pondo a cara a tapa ali, estão lá em prol do outro, e a gente tem que fazer, né? O restante da população tem que fazer a sua parte, né? Que é ficar em casa para evitar essa disseminação. Uma das perguntas que muita gente faz, que tem dúvida, é em relação às gestantes, em relação às grávidas, né? As grávidas que têm o Covid-19, como que está sendo? E que são profissionais da área da saúde, né? Que são aquelas pessoas que não poderiam, de repente, deixar os seus postos de trabalho e ficar em isolamento. Então, eu queria que a enfermeira Neiva comentasse um pouco disso, né, Neivinha? A Neivinha, ela é especialista na parte de saúde da mulher, então eu queria que ela comentasse um pouco para a gente disso. Bom, então vamos lá, pessoal. A gestante, né, assim como o idoso, a gestante, ela também, né, ela apresenta algumas características, algumas modificações que são fisiológicas durante o período gestacional, que vão fazer com que ela se torne mais suscetível a algumas infecções, né? Então, o sistema imunológico dela, especialmente no início da gestação, o sistema imunológico dela, ele diminui, né? As suas defesas, elas diminuem. Além disso, a gestante, ela também tem modificações respiratórias no volume pulmonar, né? No começo da gestação, e isso se estende até o final, tá? Estatisticamente, a gente não tem visto uma diferença em termos epidemiológicos do comportamento do coronavírus na gestante quando comparado a demais, o restante da população, né? Mas a gente ainda não tem muitos estudos falando sobre as manifestações do coronavírus no organismo da grávida, né? Os estudos, eles são escassos, e o que a gente tem de publicado ainda é muito controverso, né? Então, por exemplo, durante a gestação, o que a gente pode afirmar? Que os estudos publicados, eles mostram que a gestante, ela não transmite via placentária o vírus para o seu bebê, né? Então, essa transmissão, ela não ocorre, né? E durante a gestação, então vamos lá, então eu estou gestante e eu preciso, por exemplo, ir a uma consulta médica. Então, nessas situações, acho que o médico, ele pode ponderar se esses exames, se essa consulta, ela pode ser feita através da telemedicina, ou se isso pode ser feito de uma outra forma, ou se de repente alguns exames eles podem ser adiados ou não, né? Então, essa é uma pergunta que é muito frequente. Outra pergunta que a gente tem recebido
um questionamento frequente é em relação àquela mãe que, olha, tudo bem, chegou a minha hora e agora eu tenho que ir para o hospital e como é que está esse ambiente dentro do hospital? Bom, aí não tem jeito, né? Então, assim, o que a gente preconiza? Aquelas medidas que todas vocês já citaram aí, que é aquelas medidas de contato, né? Então, o uso da máscara cirúrgica, lavar as mãos, e no momento da alta, então, realmente, esta mãe não é uma mãe que vai receber visitas, né, em casa, e isso serve também para o período de puerpério, tá? E no caso, né, das gestantes trabalhadoras, né, então eu tô gestante e eu preciso trabalhar, né, então alguns serviços de saúde já têm entendido que as gestantes nessa situação, elas devem permanecer afastadas, né, já que a gente não tem trabalhos que sejam aí conclusivos em relação a esse risco, aumentado ou não, né, da infecção pelo coronavírus na gravidez, né? E em relação à amamentação, olha, então assim, eu tô aqui com um bebezinho recém-nascido e eu preciso amamentar, né? Então, vale aquela máxima da lavagem das mãos antes de amamentar o seu bebê, depois da amamentação. Se você for utilizar algum equipamento para ordenha, né, mecânica, esse equipamento também deve ser esterilizado antes do seu uso. E se eu, por um acaso, tiver algum sintoma durante esse período, então procurar amamentar o seu bebê com aquela máscara simples, a máscara cirúrgica. Então, a gente ainda não tem nenhum relato, né, de recém-nascido que foi contaminado com o coronavírus durante o período de aleitamento, tá? Então, eu acho que é isso, a gente se coloca à disposição para qualquer esclarecimento da população em geral. Muito bem, muito obrigada. Eu acho que assim, a parte específica a gente foi muito bem claro, né? Deixou bem claro em relação a esses cuidados com os idosos, o que acontece fisiologicamente, falando da questão dos profissionais de saúde, das grávidas. E uma das coisas que são preocupantes, eu não sei, eu acho que todo mundo aqui acontece, né? No WhatsApp vem um monte de informações para a gente e a gente não sabe direito se essas informações elas são fake news ou não, se são verdadeiras ou não, né? Então, quem vai conversar um pouco com a gente sobre isso vai ser justamente a enfermeira Júlia Nicolosi, que vai falar um pouco para a gente dessas fake news e o que a gente pode considerar, o que a gente pode, né, levar como certo ou não, em quem confiar. Vamos lá, Júlia. Olá a todos. O que precisamos ver? Quais são as fontes, né? Porque nosso WhatsApp é invadido por milhares de informações, o Instagram, Facebook também invadido por milhares de informações. E será que essas informações realmente são fidedignas? Então é importante a gente avaliar de onde vem essa fonte. É do Ministério da Saúde? É da OMS? É da Secretaria da Saúde? Qual foi o órgão emissor dessa fonte? É de algum profissional de confiança? Alguma instituição de confiança? Então, podemos confiar e devemos obedecer essas orientações. Mas sempre ficar atento, a gente recebe muitas informações, receitas caseiras, para realizar álcool gel, e N informações que muitas vezes não são informações adequadas. Muito obrigada. Bom, então com isso a gente finaliza, né, o nosso primeiro papo de enfermeira. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Vai vir muito mais aí pela frente, a gente vai fazer lives, e eu espero que vocês, né, mandem os seus questionamentos para a gente nos acompanhe nas nossas redes sociais. E a nossa intenção é realmente, assim, contribuir nesse momento, logicamente, que a gente está vivendo, mas em muitos outros também. Então, vou dar um tchau para vocês. Obrigada. Meninas, podem dar tchau também. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau a Até todos. a próxima. Uma boa noite. Boa noite.